Você já usou aplicativos de relacionamento para encontrar alguém? Buscando algo sem compromisso? Ou até mesmo sua alma gêmea? Se sua resposta foi sim, tome cuidado, pois hoje irei te contar uma história real que fará você mudar de ideia. Naquela noite chuvosa de inverno, Igor, de 25 anos, descansava em seu sofá enquanto assistia a um jogo de futebol do seu time de coração. Como todos os outros dias, ele havia chegado em casa já tarde da noite e usava o pouco tempo que lhe restava para relaxar. Sua rotina era pesada, ele acordava às 5 da manhã, enfrentava 2 horas de trânsito infernal da Grande São Paulo, trabalhava até às 4 da tarde, viajava mais 2 horas até a faculdade, que ficava em outra cidade, e só então, depois de mais 2 horas de viagem, retornava para casa. Ele mal tinha tempo para fazer sua própria comida ou para dormir, mas o jogo do seu time ele jamais podia perder. Nos dias que não tinha jogo, no entanto, sua rotina monótona pesava sobre sua cabeça e ele sentia um vazio completo, como se estivesse vivendo apenas para cumprir suas obrigações. Seus amigos sugeriam que ele devia arrumar uma namorada, mas, introvertido como ele era, ele tinha muitas dificuldades para se aproximar das garotas. Ele não se achava atraente e muito menos interessante. Para ele, nenhuma mulher se interessaria por um homem esguio e de baixa estatura que trabalhava descarregando caminhões em uma fábrica de sapatos e cursava design de games. Autoestima não era o seu forte. Na verdade, sua única experiência com mulheres tinha sido um único beijo sugerido por sua melhor amiga Vanessa quando ainda tinham 13 anos, para que ambos aprendessem a beijar, uma curiosidade natural de adolescentes naquela idade. Porém, com o passar dos meses, com o peso do tédio e por muita insistência de seus amigos, ele decidiu criar uma conta no tal aplicativo que eles tanto falavam. Ele escolheu sua melhor foto e mais umas 2 fotos quaisquer, criou seu perfil e começou a olhar as garotas. Conforme arrastava para a direita várias mulheres bonitas, ele lamentava, acreditando que nenhuma delas jamais o curtiria de volta. Ele mal havia começado a tentar, mas já se sentia derrotado. E quando se deu conta, já eram 2 horas da manhã. Por sorte, era domingo e ele não teria de acordar em breve. Quando acordou, às 10 da manhã, ele lavou o rosto, escovou os dentes, preparou um café, pegou seu celular e sentou-se no sofá da sala. Ele abriu novamente o aplicativo e confirmou aquilo em que acreditava, que ninguém havia o curtido de volta. Ele riu de si mesmo e pensou em desinstalar aquilo. Mas enquanto encarava a tela, a figura de uma mulher qualquer o fez pensar em como ele queria ter alguém ao seu lado. Alguém para rir de suas piadas, alguém para jantar com ele, alguém com quem pudesse andar de mãos dadas na rua. Ele então decidiu continuar ali, olhando as diversas mulheres que buscavam o mesmo que ele. Igor era observador e levava um certo tempo admirando as moças, seus perfis, suas descrições e suas fotos. Mas, após 1 ou 2 horas, conforme fazia as atividades de casa com o celular na mão, seus olhos congelaram subitamente ao ver aquela mulher em específico. Seu nome era Kelly e em sua foto principal ela usava um lindo vestido azul que realçava suas curvas. Ela parecia ser alta e seus olhos cor de mel, juntos de seus longos cabelos castanho claros e sorriso carinhoso, traziam à tona uma imagem angelical. Suas fotos sempre carregavam aquele lindo sorriso espontâneo e gentil. Seus dentes eram brancos como leite e sua pele parecia ser tão suave quanto seda. Ela tinha 24 anos e, segundo sua descrição, havia acabado de iniciar sua carreira como médica. A princípio, ele ficou animado e por alguns segundos se viu ao lado dela. Mas após curtir o perfil da moça, ele logo caiu em si, acreditando que, assim como todas as outras, ela jamais o curtiria de volta. O que uma linda, esbelta, bem-sucedida
e atraente mulher iria querer com um pobretão, feio e sem graça como eu? Ele pensava. Ela parecia um sonho inalcançável. Ele então largou o celular no sofá e retomou a sua rotina diária de domingo. Já eram 3 da tarde quando Igor finalmente terminou todos seus afazeres domésticos e, após sair cansado do banho, decidiu sentar-se no sofá e se preparar para assistir ao jogo de seu time, que logo começaria. Haviam algumas notificações de mensagens em seu celular, mas uma notificação que ele jamais havia recebido o pegou de surpresa. Kelly o curtiu de volta. Vocês agora podem conversar. Ele ficou confuso. Com certeza ele se lembrava daquela Kelly, mas ele havia curtido tantas moças que talvez pudesse ser outra Kelly. Ele então abriu o aplicativo e, para seu espanto, lá estava aquele doce sorriso. Era realmente ela. Ela havia o curtido de volta. Por 4 ou 5 segundos, ele se arrepiou e ficou feliz com aquilo. Mas logo voltou à realidade e colocou os pés no chão. Com certeza foi sem querer, ele pensou. Ao fundo, o jogo de futebol corria, e tudo que Igor pensava era em como iniciaria uma conversa. Mas por mais que quisesse falar com ela, sua timidez o impedia de seguir adiante, sua vergonha o travava. E se ela o curtiu por acaso? Ele passaria por um vexame. Ele ficou cerca de 30 minutos com a janela de conversação aberta, mas quando desviou seu olhar por um instante aos gritos de gol do narrador, uma notificação sonora fez com que ele retomasse seu olhar para o celular. Olá, Igor. Adorei o seu perfil. Era a mensagem escrita por Kelly em seu aplicativo. Subitamente, seu coração disparou, seu corpo preenchido por um misto de ansiedade, vergonha e insegurança. E com as mãos tremendo, ele ficava olhando para aquela mensagem, estaticamente, sem saber o que fazer. Igor então telefonou para Vanessa e pediu conselhos para a amiga, que o encorajou a respondê-la e a demonstrar interesse sendo o mais natural possível, com confiança e tranquilidade. E pensando nas dicas, ele a respondeu. A conversa entre os dois finalmente começou a fluir, e assim ele passou o resto de seu dia conversando com Kelly. Ele realmente não conseguia acreditar em como uma mulher tão bonita e interessante havia se interessado por ele, e começou até a pensar na hipótese de seus amigos estarem pregando uma peça nele com algum perfil fake. Sua insegurança o impedia de acreditar que ele pudesse chamar a atenção de alguém, mas Kelly parecia tão natural e espontânea que conseguia deixá-lo à vontade. Ao longo de 2 semanas, eles quebraram muitas barreiras, em sua maior parte por iniciativa de Kelly, já que ele era acanhado. Eles se falaram ao telefone, mas Igor ficou muito tempo calado. Eles compartilharam suas rotinas, mas ele mentiu sobre seu emprego com medo de perdê-la. Ele a viu na câmera, mas disse que a dele estava com defeito. Apesar de se comportar assim, Kelly ainda o procurava através de mensagens e fotos que enviava ao decorrer do dia a dia, e ele começava a perder a vergonha. Eles em seguida marcaram seu primeiro encontro. Ao amanhecer do dia esperado, Igor ligou para Vanessa para pedir algumas dicas e ela foi até seu apartamento. Ela o ajudou a escolher uma roupa bem bonita e lhe deu conselhos sobre como se comportar. O advertiu para não falar demais e deixar que as coisas acontecessem naturalmente em seu tempo. Durante um pequeno período de tempo de sua vida ele se sentiu seguro e isso fazia se sentir bem. Vai com calma, foi a última dica de Vanessa ao se despedir. Conforme a hora ia chegando, Igor ficava cada vez mais e mais ansioso. E quando enfim entrou no ônibus, toda aquela segurança já havia se despedido. Era o primeiro encontro de sua vida. Por mais que tivesse um roteiro em sua cabeça sobre como agir, o nervosismo tomava conta de tudo. Eram 3h50 da tarde quando ele chegou ao lugar combinado, na praça de alimentação de um shopping.
Os próximos 10 minutos se provariam os mais castigantes. Será que ela vai vir mesmo? Como devo cumprimentá-la? Será que ela é bem mais alta que eu? Nunca conversamos sobre a altura, tinha até me esquecido. Essas e mais inúmeras dúvidas surgiriam em sua cabeça e o consumiriam se estendessem por mais um minuto. Mas exatamente às 4 da tarde, como combinado, lá estava Kelly caminhando pelo corredor entre as mesas da praça de alimentação. Ela usava um longo vestido branco, seus cabelos penteados milimetricamente, sua pele impecável, seus olhos hipnotizantes, seu andar sensual e seu rosto angelical. Kelly parecia ter sido desenhada ou esculpida, e isso era bem perceptível, já que muitas pessoas ao redor a observavam conforme ela se dirigia à mesa onde estava Igor. Ele estava extremamente nervoso, mas se levantou para cumprimentá-la quando percebeu que ela realmente era bem mais alta que ele. Igor media 1,68 m. Já Kelly ultrapassaria o marco de 1,80 m se estivesse usando salto alto. A naturalidade de Kelly, no entanto, o tranquilizava. Uma ingenuidade e espontaneidade estampadas em seu olhar e sorriso, exatamente como nas fotos, exatamente como na câmera. E foi graças à personalidade dela que, assim como antes, eles conseguiram ter um ótimo primeiro encontro. Eles lancharam, tomaram sorvete, visitaram algumas lojas e, por fim, assistiram a um remake de um filme clássico de terror de John C., o diretor favorito de Kelly. Naquela sala de cinema escura, eles teriam seu primeiro beijo. Alguns dias se passaram após aquele primeiro encontro e Igor estava radiante. Ele trabalhava com mais disposição, estudava com mais entusiasmo e mesmo naquele trânsito infernal do dia a dia, ele sempre estava de bem com a vida. Ele conversava diariamente com Kelly, que sempre o procurava antes mesmo que ele o fizesse. Na real, na maioria das vezes a iniciativa partia de Kelly. Ele então, mais uma vez ligou para Vanessa. Ele queria perguntar a ela o momento certo em que deveria pedir Kelly em namoro. E sua amiga o advertiu mais uma vez para ir com calma. Mas já era tarde demais. Igor estava apaixonado e não conseguiria se conter por muito tempo. Ele queria tornar tudo aquilo oficial, porque no fundo, ele tinha medo que ela encontrasse alguém mais interessante. Algo que na cabeça dele não seria difícil. Por mais algumas semanas, Igor ensaiava em como pedir Kelly em namoro, mas não levou muito tempo para que ela, mais uma vez, tomasse a iniciativa. Ele não conseguia entender ou acreditar em como ela sentia a mesma coisa por ele, mas não pensou duas vezes em concordar. E ali eles selavam o início de seu relacionamento. Os dias foram se passando e com eles, a intimidade entre o casal aumentava. Não demorou para que ele confessasse a ela seu verdadeiro emprego e seu sonho profissional, ter a sua própria empresa de jogos. Mas, apesar de ele temer a reação dela, Kelly o incentivava e falava para ele parar de se preocupar com aquelas coisas, pois nem todo mundo tinha a sorte que ela teve de ter nascido em uma família de classe alta. Ela já sabia dirigir e tinha seu próprio carro, já atuava em sua área de formação e tinha sua independência, o que deixava Igor ainda mais inseguro, e ele começou a fazer qualquer coisa para agradá-la. Logo na segunda semana de namoro, Kelly se irritou quando inocentemente Igor contou a ela sobre sua melhor amiga. Kelly exigiu que Igor cortasse relações com Vanessa, alegando que não existia amizade entre homens e mulheres. O medo de perder Kelly falou mais alto que tudo, e mesmo hesitante, ele decidiu apagar o número de telefone da amiga e se desconectou de todas suas redes sociais. Ele a considerava como uma irmã, mas acreditou que ela entenderia, mandando uma mensagem de despedida. Achando tudo aquilo um absurdo, Vanessa insistia nas ligações e mensagens para o amigo, mas Igor nunca respondia. Por mais que aquilo o machucasse,
Ele estava determinado a trocar sua melhor amiga por seu primeiro amor. Um mês mais tarde, Kelly começava a questionar o pouco tempo que Igor dedicava a ela. Como chegava em casa geralmente depois das 11 da noite, ele de fato mal tinha tempo para ele. Quem dirá para ela? Como ela também morava longe daquela cidade onde ficava a faculdade dele, ir buscá-lo de carro no fim da noite não era uma boa opção. E assim, ela sugeriu que ele abandonasse sua faculdade, que era financiada pelo governo, e fosse estudar em outra na capital, e que ela iria arcar com todas as despesas. E mesmo parecendo loucura, mais uma vez Igor acatou o pedido de Kelly. E ele mal sabia que isso era apenas o começo. Agora, Kelly o buscava na faculdade todos os dias e o deixava em casa após algum programa curto. Eles ainda não haviam falado sobre sexo. Afinal, ele era virgem e tinha muita vergonha sobre o assunto. Ela sempre voltava para casa no final da noite. Mas aquela noite de sábado de verão seria o marco inicial de algo extremamente doentio. Kelly convidou Igor para ir até sua casa, e naquela noite, os dois tiveram pela primeira vez a liberdade de um contato mais íntimo enquanto assistiam a um filme na sala. Os instintos dele fluíram naturalmente, e ele não conseguiu evitar de tocá-la como não havia feito antes. Kelly então segurou sua mão que já estava por debaixo da camisa dela e o indagou. Você tem certeza de que quer isso? Eu estou disposta a me entregar totalmente a você, mas só se você também estiver disposto a se entregar de corpo e alma para mim. Igor não entendeu muito bem o que sua amada quis dizer com aquilo. Afinal, eles já haviam se declarado um para o outro. Não é isso que fazemos quando estamos em um relacionamento? Ele pensou. E disse a ela que estava disposto a tudo aquilo. Eu já ouvi isso dos outros, mas nenhum deles se entregou totalmente. Todos me decepcionaram. Ela retrucou. Eu te amo, meu amor. Até agora fiz tudo o que me pediu. Eu estou sim disposto a me entregar de corpo e alma a você. Ele respondeu. Ela então se levantou do sofá e esboçou aquele seu sorriso suave e confortante como se estivesse feliz com a resposta de Igor e caminhou até a cozinha. Pobre Igor, ele mal sabia o que o esperava nos próximos minutos. Quando ela retornou, estava vestindo apenas uma camisola rosa transparente e carregava em suas mãos uma maleta cinza. Igor ficou animado, mas curioso do porquê daquela maleta. Foi quando, para seu espanto, conforme ela abria a maleta, seus olhos fitavam inúmeras ferramentas cirúrgicas. Por que ela traria aqueles objetos afiados para um momento romântico? Ele começou a ficar preocupado e, suando frio, olhou para ela em seguida. Talvez se ela não fosse médica, ele já teria saído correndo. Ou talvez não, já que estava mais do que envolvido em sua teia. Você disse que se entregaria de corpo e alma para mim, e eu confiei em você. Agora é a sua vez de confiar em mim. Eu não posso te entregar a minha pureza se seu amor não for puro e genuíno. Temendo o que viria a seguir, ele insistiu em questionar o que ela pretendia fazer. E suas suspeitas se confirmaram com a sinistra resposta. Você levará consigo algo de mim que jamais voltará. Carne por carne. Me dê o seu dedo anelar da mão esquerda. Só assim terei certeza de que estou me entregando para o homem que viverá comigo pelo resto de minha vida. Igor estava chocado. Seus braços e suas pernas tremiam de pavor diante do macabro pedido de sua namorada. Seu coração parecia que ia saltar pela boca e o medo o congelou naquele sofá. Por alguns minutos, Kelly o encarava com aquele mesmo sorriso angelical e a palma de sua mão direita aberta na altura de seu peito, esperando pela mão esquerda de Igor. Naqueles angustiantes minutos de silêncio, ele pensava em toda sua vida. Ele sentia que havia encontrado sua alma gêmea e toda sua insegurança a respeito dos sentimentos dela
havia ido embora de uma vez por todas. Ele agora tinha certeza de que ela ficaria com ele para sempre, mas ao preço de um sinistro pacto de carne. Acreditando que nunca mais encontraria alguém tão perfeito que correspondesse seu amor, ele se permitiu, ali, ser de uma vez por todas completamente dominado, rendido e domado por ela. A pouca autoestima que tinha se transformava em pó à medida em que ele fechava seus olhos e repousava sua mão sobre a mão de Kelly. E uma nociva mistura de dor e felicidade ecoava em forma de grito conforme Igor se desprendia, para sempre, de seu dedo anelar esquerdo. O grito de alguém que se permitia ser flagelado em troca de um doentio amor eterno. Alguns meses se passaram e Vanessa, que havia falado com Igor pela última vez há muito tempo, já estava muito preocupada. Desde que se conheceram aos 7 anos, eles se falavam todos os dias, sem exceção. Por mais que ele estivesse cego de amor, ela sabia o quanto ele valorizava a amizade dela e sentia que havia algo errado. Vanessa, então, decidiu ir até a casa do amigo. Chegando lá, ela cansou de bater e não ser atendida até que um dos vizinhos a avisou que Igor havia se casado e havia se mudado. Extremamente preocupada, Vanessa foi até o trabalho dele e lá ela soube que ele havia pedido demissão. Ela então faltou um dia de trabalho para ir até a outra cidade onde ficava a faculdade dele. E lá ela ficou sabendo que ele já havia trancado sua matrícula um mês depois de ter conhecido Kelly. Ela não conseguia aceitar a ideia de que em menos de um ano seu melhor amigo tinha mudado de vida completamente e abandonado, além dela, seu emprego e sua faculdade. Ela então se empenhou em descobrir onde Kelly trabalhava. Pelo que recordava de sua última conversa com Igor, o sobrenome dela tinha Castro. E com essa informação ela buscou na internet pelo consultório dela. Por algumas semanas Vanessa pediu adiantamento de férias para que pudesse sondar os passos de Kelly à distância para entender a sua rotina, e armou um plano para segui-la até sua casa. Era uma sexta-feira de primavera quando Vanessa finalmente conseguiu acompanhar Kelly até sua casa, e ela guardaria aquele endereço para agir na semana seguinte. Na segunda-feira de manhã, por volta das 7 horas, quando Kelly já havia saído para o trabalho, ela foi até a rua traseira e esperou até que o morador da casa, que aparentemente ficava no terreno que fazia divisa com o terreno da médica, saísse. Ela pulou o muro da frente e depois o dos fundos, caindo diretamente em frente a um pequeno cômodo que ficava separado da casa de Kelly, como uma espécie de escritório ou depósito. Arrombando a porta com equipamentos que havia trazido, tudo que ela encontrou foram serras, bisturis e outros objetos cortantes, em sua maioria enferrujados. Ela rapidamente futucou por entre as diversas caixas e prateleiras até sentir um forte odor de produtos químicos. Ela voltou a procurar entre as ferramentas quando percebeu que o odor vinha debaixo daquela caixa que havia levantado quando ele se espalhou. E removendo prontuários que estavam jogados pelo chão, ela encontrou um alçapão. Ela estava preocupada e desesperada com a ideia do que poderia haver ali embaixo. Mas assim como ele, ela o considerava um irmão e criou coragem, abrindo passagem. Descendo cautelosamente as rústicas escadas feitas de madeira, ela tampava seu nariz. Mas o forte cheiro que infestava o local não era nada comparado ao cenário horripilante que seus olhos presenciavam. Nas paredes, diversos armários repousavam, contendo vários frascos que, por sua vez, armazenavam diversos órgãos e membros masculinos. Medo, repulsa e desespero tomavam conta de seu ser, mas como qualquer outro ser humano, a curiosidade era ainda maior. E ela continuou a explorar aquele sinistro laboratório subterrâneo. Quando enfim chegou a um cômodo improvisado por cortinas, ela ouviu: "Amor?" Ela então abriu as cortinas e teve a pior visão de sua vida. Repousando sobre uma bandeja de metal que ficava sobre uma cama,
estava apenas o torso de seu melhor amigo, sem braços, sem pernas, sem orelhas e sem nariz.